de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 36 diz assim: O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, o Senhor seja contigo. Senhor, te agradecemos mais uma vez, estamos diante da sua palavra. Espírito Santo, o Senhor é o autor da sua palavra. O Senhor é que fala, que revela, que traz o profundo e o escondido para os nossos corações. Fala conosco nesta noite. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos que estão na live, nós estamos aqui na Rádio Tropical, na FM 95.7. Aqui, Davi, ele estava numa reunião. Ele estava numa reunião com o rei de Israel, o rei Saul. Uma reunião importantíssima. Para quem não conhece essa história, nós vamos falar as 4 batalhas de sucesso de Davi. 3 batalhas foram físicas, mas uma foi emocional. Uma batalha difícil. Quando Deus chamou Saul para ser rei de Israel, ele ungiu Saul, só que Saul mudou o trajeto. Ele começou a exaltar muito o nome dele, Saul. Ele começou a deixar as coisas de Deus de lado. Ele começou a colocar os seus objetivos em primeiro lugar. E Deus então cansou de Saul. Saul poderia viver toda a sua vida ali no trono, poderia viver 60 anos, 70 no reinado, mas ele reinou 42 anos. E diz que Deus cansou de Saul e pediu para o profeta Samuel ungir Davi a rei. E ele pega ali um chifre de azeite e ele foi até a casa de Jessé. E ali ele ungiu na frente de todos ali Davi como rei de Israel. E depois Davi lutou com o gigante Golias. E ele matou o gigante Golias. Então tudo isso aconteceu. E ele teve essa reunião com o rei Saul. E nós vamos falar a primeira batalha de Davi. A primeira batalha de Davi começa lá na sua casa. Davi era um garoto que tinha 7 irmãos. Ele era o mais novo, o menor. Ele era desprezado pelo seu próprio pai. A gente nota que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o profeta não era qualquer pessoa. O profeta, antes do rei Saul, ele era o juiz de Israel. Ele que comandava Israel. Ele era uma pessoa importante. E aonde ele chegava, ele era respeitado. E quando ele chega na casa de Jessé, então aconteceu ali uma festa, um banquete, uma reunião. Só que Davi, ele não foi convidado para essa reunião. Ele ficou do lado de fora, ele ficou lá cuidando das ovelhas. Ele ouvia e via as pessoas entrando ali, e ele não foi convidado pelo seu próprio pai. Então a primeira batalha de Davi, uma batalha sentimental. Eu não sei se Davi guardou traumas, mas lendo as escrituras eu vejo que não. E a melhor idade de uma pessoa é quando ela é criança. Criança, tudo é festa, tudo é alegria. Qualquer coisa se alegra uma criança. Criança é muito feliz.
Mas na adolescência é difícil. A adolescência se torna... Tudo que você fala para um adolescente, ele guarda. Se falar de um cabelo de um adolescente, ela fica triste. Se falar das unhas, se falar que ela é gorda, pessoas carregam trauma para o resto da vida. Então Davi também era um jovenzinho. E ele estava nessa situação, enfrentando essa batalha. Esse desprezo. Uma festa na sua própria casa, sem ele ser convidado. Mas quando chega o profeta para ungir o rei, e chega o filho mais velho de Jessé. O filho mais velho chega, ele era militar, trabalhava com Saul, oficial do exército de Israel. E ele chega, e Samuel achou que era ele. Ele foi pela aparência, viu um jovem alto, bonito, e ainda militar. É esse então que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E ele já ia virando ali o chifre, o azeite. E Deus falou, não olhe pela aparência. Você olha o exterior, mas eu olho o interior. As pessoas, os homens olham o exterior. Quanto que você tem, que roupa que você está vestindo, que carro você tem, qual casa que você mora. As pessoas olham muito o exterior, mas Deus não. Ele olha ali o interior da pessoa. E Davi era um homem humilde, um homem simples. E foi passando o segundo filho, o terceiro filho, o quarto. Quando passou todos, Deus rejeitou todos eles. Nenhum desses será o rei de Israel. E ele ficou preocupado, ele vira para Jessé e pergunta, você tem ainda filhos? E diz que ele lembrou do Davi, está lá, apacentando as ovelhas. E Samuel falou, não assentaremos à mesa até que esse jovem chegue. De repente ele chega e ele senta ali no meio dos irmãos e ele é um ungido rei de Israel. Eu posso fazer uma conjectura na cabeça dos irmãos de Davi. Acho que eles coçaram a cabeça e pensou, acho que esse profeta já está velho, ele está caducando. Onde já se viu esse aí ser rei? Esse, o menor, ser rei, vai reinar sobre nós? Então as pessoas julgam você pela aparência. Muitas das vezes você tem sofrido situações difíceis na sua casa. A infância é difícil. A infância é um momento alegre para a criança, mas elas são indefesas. Se não tiver ninguém para defender a criança pode ser vítima de estupro, de muitas coisas. Se não tiver a mãe ali por perto, e não é fácil para uma criança. E para o adolescente também. Agora você que é adulto, se alguém te fala que você é feio, te maltratar, você tem sua defesa, mas criança não. E Davi sentou ali no meio e foi ungido rei. Interessante que ele voltou a trabalhar. Ele voltou a trabalhar com as ovelhas. E esses versículos que a gente leu, fala que ele teve uma reunião com o rei Saul. Só que nesse momento ainda ele não era conhecido. Ele ficou conhecido pelo povo quando ele começou a tocar sua harpa. Saul, ele era atormentado por demônios, aí Davi foi convidado para estar diante do rei e tocar sua harpa. E os demônios saíam, ele ficava aliviado. Então ele já tinha intimidade, ele tinha acesso ao palácio. Toda vez que ele chegava num palácio, a guarda ali não impedia a sua entrada. Se ele falasse que queria conversar com Saul, todos abriam o caminho para ele. Porque para conversar com um rei era difícil, não era para qualquer um que chegava ali e entrava. Mas ele já tinha ali o acesso por causa da sua harpa, por causa do louvor ungido. E esta batalha não é fácil. Quantas crianças, quantos adolescentes estão sofrendo esse tipo de batalha, de desprezo na sua própria casa? Quantas pessoas que guardam trauma da infância? Aconteceu muitas coisas lá atrás.
que você guarda e Deus quer te curar. Deus quer, você volta lá no passado e curar você deste mal. A segunda batalha de Davi, ele enfrenta um leão. Quando ele estava ali apacentando as ovelhas do seu pai, veio um leão e arrebatou uma ovelha. E ele, em vez de correr, de fugir do leão, não, ele foi para cima do leão. E a Bíblia conta que ele segurou até na barba do leão, tirou a ovelha. E o leão tentou investir contra ele e ele matou o leão. Ele matou o leão. E a Bíblia fala que o diabo, ele é como um leão. Ele fica ao derredor da pessoa, procurando a quem possa tragar. E quando a pessoa dá brecha, ele vem e ele parte para cima. E ele veio para matar, roubar e destruir. Só que ali ele saiu mal, esse leão. Ele tentou arrebatar ali, matar a ovelha de Davi, mas ele foi para cima. E nós temos que ser como Davi, valente, não temer. De repente o leão está aí, o devorador está aí devorando, tirando o que é seu, acabando com as tuas finanças. E nós estamos aí quietos. Nós temos que ser como Davi, partir para cima. A terceira batalha de Davi, ele matou um urso. Mesma coisa, o urso veio para cima, pegou uma ovelha. O urso, um tapa que ele desse no Davi, ele quebrava todos os ossos de Davi. Ele destruía Davi em 2 tempos. Mas Davi foi para cima. Foi para cima desse urso, tirou a ovelha, matou o urso. Imagina Davi chegando em casa, todo machucado, arrastando a perna. E ali os irmãos dele sentados, o pai dele sentado, a sua mãe. E aí pergunta, por que você está arrastando a perna? Por que você está com dor nas costas? E se ele contasse para os irmãos ou para os seus pais que ele tinha matado um urso e um leão, eles iam rir dele. Ele virou caso de piada ali. Ninguém acreditava. Porque quando ele matou um urso, quando ele matou um leão, não tinha ali câmera, ninguém viu o que tinha acontecido. Então ele chegar e contar para os irmãos, ele virou caso de chacota. Os irmãos poderiam falar, eu também matei um elefante. O outro falar, eu matei uma girafa. Caçoando, porque ele era desprezado, ele era humilhado. Só que eles não acreditavam em Davi. E essa batalha foi lá nos bastidores. Muitas das vezes você está aí batalhando, você está segurando a barra sozinha, você está aí derrubando um gigante, você está aí matando um leão por dia, mas ninguém está vendo. Você acha que ninguém está vendo. Essa luta que você está passando, essa dificuldade, você tem que matar um urso, um leão, e ninguém está vendo. Mas Deus está vendo esta luta que você está passando. Deus tem contemplado as suas lágrimas. Você tem chorado, você tem clamado, você tem pedido a Deus. As suas orações o Senhor tem ouvido, Ele tem escutado. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, mas Deus jamais esquece de um filho seu. Deus, Ele contempla, Ele sabe o que você está passando. No momento certo, Ele vai entregar a sua bênção. No momento certo, a vitória virá para você. No momento certo, Deus vai suprir a sua necessidade. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem vitória. Então nós estamos aqui na terceira batalha de Davi. Ele era humilhado, a primeira batalha emocional, a segunda física, a terceira física. Ele teve êxodo. Só que ninguém dava ouvido, ninguém escutava, ninguém queria ouvir as suas histórias. Eles falavam, essas histórias mentirosas. Ninguém quer ouvir isso. Mas aí a Bíblia vai dizer que houve guerra entre os filisteus e houve guerra entre os judeus. Ficaram num monte os filisteus e no outro monte estava o povo de Israel. E no meio do arraial dos filisteus saiu um gigante. E quando ele saía, ele perguntou, tem alguém aí para lutar?
comigo. Se essa pessoa me derrotar, nós serviremos vocês. Mas se eu vencer, vocês vão servir a nós. E ninguém aparecia para lutar com aquele homem. Então ninguém aparecia, então ele humilhava. Ele xingava, ele gritava, ele berrava. E ele começou a assustar as pessoas. Ele assustou o rei Saul. Todos ficaram com medo daquele gigante. O gigante Golias tinha quase 3 metros de altura. Aquele homem chamou para a briga, mas ninguém saía. Aquele homem chamou para o braço e ninguém ia. E Saul então falou: quem vencer este homem, lançou lá um decreto: quem vencer este homem, eu vou dar minha filha. Vou dar a minha filha e vou pagar, e vou enriquecer essa pessoa que vencer este homem, esse gigante. E a casa do seu pai não vai pagar impostos mais. Só que ninguém, mesmo um decreto desse tentador, ninguém arriscou. Todos os homens fortes fugiram. Todos os homens valentes de Israel se esconderam. E esse homem então via e ria, olhava, ninguém via, e ele humilhava as pessoas. Todos os dias ele saía do arraial e humilhava, e gritava. E isso não foi um dia, nem 2 dias. Foi 40 dias esse homem humilhando. As pessoas andavam pelas ruas assustadas, preocupadas. As mulheres, todos com medo, chorando. Foi 40 dias de medo, de terror. Esse povo vai invadir, vai nos matar, vai destruir, vai matar meus filhos. Era só as conversas de cada esquina. Todos com medo. Mas aí o pai de Davi, o Jessé, pede para ele levar alimento para os irmãos que estavam na guerra. Ele tinha 3 irmãos que estavam na guerra. E quando ele entra ali, no meio dos soldados, para levar o alimento para os irmãos, no momento que ele chega com o alimento, o gigante sai. O gigante sai e começa a humilhar o povo, começa a xingar, começa a falar do Deus de Israel. Cadê o Deus de vocês? Clama ele aí. E Davi ouviu tudo. E Davi olhava para os soldados, estavam todos tremendo, todos assustados, todos tremendo de medo do gigante. E Davi ficou furioso. Ele falou: quem é esse incircunciso para falar contra o povo de Deus? E o irmão mais velho de Davi, quando viu Davi falando com o soldado, ele foi para cima de Davi, e revoltado, mandou Davi voltar para casa. Vai lá cuidar das suas ovelhas. E Davi teve que se apartar. Então a gente nota que Davi não era respeitado em momento algum, mesmo ele sendo ungido. E a Bíblia fala que ele foi ungido pelo profeta lá na casa de Jessé. Samuel, quando ungiu, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apossou de Davi. O Espírito de Deus se apossou de Davi. E olha que Davi já tinha matado um urso e um leão, hein? Ele já tinha matado um urso e um leão. Então o Espírito se apossou de Davi. Então agora ele estava indo para cima do gigante, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Você muitas das vezes está matando aí o urso e o leão, mas o gigante você não está tendo coragem de ir para cima. Está faltando a presença do Espírito Santo. De repente falta só o gigante para você derrubar, para a tua vitória chegar. Você sempre está matando o leão, sempre está matando o urso, sempre está enfrentando os problemas financeiros, sempre está enfrentando os problemas no casamento, mas Deus quer que você derrube esse gigante. Você precisa buscar a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E Davi então teve uma reunião. Não, a Bíblia fala que Saul, quando ficou sabendo que Davi estava ali, e que os soldados foi lá e contou tudo o que Davi tinha falado, contaram para Saul, e Saul falou: então chama Davi. Então Davi já era conhecido. Davi já não estava mais no anonimato, não estava escondido. Ele já era conhecido pelo rei, pelos soldados do rei. Ele foi lá nessa reunião. E nesta reunião, nós vamos repetir aqui o que a gente acabou de ler. Na reunião com o rei, ele disse: o teu servo
Ele falando para Saul: o teu servo matou tanto um leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor é contigo. No primeiro momento Saul não queria. Quando olhou a aparência de Davi, pequeno, não, você não pode lutar com esse gigante. Mas quando ele falou que lutou com o urso e com o leão, ele creu. Ele falou: o Senhor seja contigo. E Davi, quando ele entra naquela arena, quando ele entra ali naquela arena onde estava o gigante, e ele foi para cima. Quando o gigante olhou o Davi pequeno, ruivo, ele falou: mas o que é isso? Você vem com pedra, eu sou um cachorro? Eu vou cortar você em pedaços. E Davi disse: tu vem a mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos. E diz a Bíblia que ele pegou uma pedra, colocou na funda, e aquele homem que estava com um capacete de aço, e tinha só uma fresazinha aberta, e a pedra encaixou ali, e derrubou o gigante. E com a própria espada do gigante, ele cortou a cabeça do gigante. Então Davi resolveu um problema grande. Estavam todos nas ruas desesperados, angustiados, achando que ia virar escravo ou iria morrer. E Davi resolve o problema, um problema grande. É por causa de quê? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que se apossou de Davi. O Espírito Santo que entrou na vida dele. Ele não foi para cima do gigante com seus braços fortes. Tem gente que confia no braço, que confia na inteligência. Tem pessoas que confiam em si mesmo. Mas nós temos que deixar tudo de lado e passar a confiar no Senhor Jesus. Nós temos que passar a confiar no Espírito Santo, que é Ele que te guia, que é Ele que te guarda, que é Ele que cuida de você. Que Deus abençoe a sua vida. E Deus livrou o povo de Deus ali, desse gigante, e eles fugiram. Todos os filisteus fugiram. Aí o exército, que estava tremendo de medo, criaram coragem e partiram para cima. E eles fugiram, correram, ficaram com medo. O papel agora inverte. Tudo por causa de um homem. Um homem resolveu um problema da nação inteira. Então Deus quer te encher você, para você resolver esses problemas que parece que não tem fim. Deus vai te dar essa unção para você derrubar esse gigante. Destruir esse gigante do medo, esse gigante financeiro, esse gigante que se levantou aí no seu casamento. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção para a sua casa. Amém?